Hoje a gente está aqui com o Willy Boly e eu ia querer que, primeiramente, você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua vida, sua origem, como você veio parar no Brasil e Aham, tudo mais. tá. Eu sou professor de literatura na Universidade de São Paulo, na área de língua e literatura alemã, mas eu também tenho me dedicado muito à literatura brasileira, tanto assim que eu vim para o Brasil, da minha cidade de origem, Berlim, aos 22 anos, para estudar este país à luz do romance Grande Sertão Veredas. Você quer falar um pouco sobre a sua obra que você produziu ao longo da sua carreira acadêmica aqui no Brasil? Sim, sim. O principal das minhas publicações é uma trilogia que pode ser chamada de uma topografia cultural do Brasil, da metrópole, através do sertão até a Amazônia. 200 anos antes de você chegar no Brasil, pelo mesmo porto, você teve a chegada de Ivan Martius no Brasil. E qual foi a importância desse naturalista alemão no Brasil e na história da Alemanha para se ter uma cátedra hoje instaurada entre cooperação acadêmica entre Brasil e Alemanha no Brasil, com o nome desse naturalista, né? Eu queria que você explicasse um pouco da história dele. A principal obra publicada por Martius, junto com Spix, Viagem pelo Brasil, é a obra mais importante em língua alemã sobre o Brasil. Então, só isso já justifica a criação de uma cátedra von Martius, né? O Martius, e junto com o seu companheiro de viagem Spix, se destacou em vários campos de pesquisa e informação sobre o Brasil. Ele foi o primeiro a descrever detalhadamente os principais biomas do Brasil. Afora o Pantanal e o Pampa, que ele não visitou, ele descreveu os 4 mais importantes: a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. Aí, realmente, ele foi pioneiro. Além da descrição da natureza, e aí tem uma apresentação poética, científica e poética ao mesmo tempo, né? Ele descreve também a configuração social do país, né? As diversas classes sociais, as diversas etnias, né? Ele pode ser considerado também precursor de grandes etnólogos profissionais como Carl von den Steinen, Theodor Koch-Grünberg e Kurt Nimoendaju, né? E várias outras informações, né? Então, e isso num estilo que é ao mesmo tempo científico e aberto para os interesses do público em geral. Outra pergunta também referente ao Martius: você acha que a importância dele se vai além da botânica, do ramo da botânica? Vai muito além, porque Martius oferece um rico retrato do Brasil, né? Seguindo o grande exemplo de Alexander von Humboldt, que fez uma viagem pelas colônias, então colônias espanholas, né? E aí Martius descreveu o Brasil em ordem cronológica, tudo bem, em 3 volumes. Aqui está o primeiro volume, aqui a tradução brasileira também do primeiro volume, né? É uma obra de em torno de 1.400 páginas, né? E o que é bem bonito, esse relato vem acompanhado de um chamado Atlas, que é uma coleção das principais gravuras que ele fez. Por exemplo, aqui nós temos a escavação de tartarugas, de ovos de tartarugas no Rio Solimões. Durante o período de 2017 a 2019, você realizou uma série de viagens, retraçando esse caminho que Martius fez, né, pelo Brasil. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, sobre a importância dessas experiências, sobre o que você destacaria dela, né? E as personas que você vê de Martius durante esse trabalho que ele desenvolve aqui no Brasil,
se encontrou as mesmas figuras que ele encontrou durante, né, a expedição dele, se você encontrou também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. No ano de 2017, começou o bicentenário da viagem de Márcio Spix pelo Brasil. Né? Eu tinha um contato intenso com o então diretor do Instituto Márcio-Staden, Eckhard Kupfer, e nós dois decidimos então de refazer, por ocasião desse bicentenário, em 2017, 2018 e 2019, as principais etapas da viagem de Spix e Márcios. E então nós fizemos em 2017 a viagem de Ouro Preto a Diamantina, né? Lembrando que por causa da mineração e da riqueza, né, de ambas as cidades, o eixo econômico, social e administrativo do Brasil tinha se deslocado da região açucareira do Nordeste para o Sudeste. Né? Isso foi a primeira, e nós documentamos isso num filme, fomos acompanhados por 2 cineastas, né? Fizemos palestras e também um artigo. No ano seguinte, 2018, nós viajamos através do sertão, né? Do norte de Diamantina, pela região das Minas Novas, Araçuaí, cruzando o Jequitinhonha, indo até o Rio São Francisco, cruzando o São Francisco até a fronteira com Goiás, voltando para o São Francisco até o limite com a Bahia, né? Então, essa travessia do sertão, ela mostra, inclusive, reforça a importância que essa região teve na literatura brasileira em 2 obras que se tornaram universais. Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Grande Sertão Veredas, né? Então, Márcios foi um pesquisador exemplar dessa região central do Brasil. E em 2019, para concluir, nós refizemos grande parte da viagem de Spix e Márcios pela Amazônia. Falando sobre o Van Martius e a sua expedição, você descobriu ali de outras formas, com outros olhares, um Van Martius ambientalista em determinado momento da trajetória, ou um Van Martius poético, com diferentes personas numa mesma só? Sim, realmente Március é uma figura muito rica, né, com muitas facetas. O que eu gostei é a relação que ele faz entre ciência e interesse público em geral. Isso é fundamental para os cientistas não ficarem enclausurados em Torre de Marfim, né? E ele fez, então, pesquisas científicas muito exatas, mas também sempre, assim como Alexander von Humboldt, se dedicou a questões de interesse geral. Sobretudo, a questão da preservação do meio ambiente, né? Com um olhar muito atento sobre as transformações e os riscos, né? Ele fez advertências e alertas muito lúcidos com relação à questão ambiental, ao comportamento da humanidade, ao meio ambiente hoje em dia. Ele também teve um espírito poético nessa descrição da natureza tropical, por exemplo, nos arredores de Belém, e também nas gravuras que acompanham, belas gravuras que acompanham o seu convívio. Teve justamente muita abertura para os habitantes locais, e um dado muito importante, isso é uma das principais qualidades da época do romantismo alemão, quando ele fez a viagem, é a capacidade autocrítica, né? Então, ele teve uma visão eurocêntrica, preconceituosa, contra tanto gente de cor preta, mulatos e, sobretudo, indígenas, mas esses preconceitos ele corrigiu numa obra que ele escreveu depois de ter concluído o relato de viagem, Frei Apolônio,
Sobre a figura de Martius, existe certas contradições acerca da figura dele, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, se você conhece a obra O Rugido da Onça, e o que você acha sobre ele, Martius. Sim. Bom, eu não conheço o romance O Som do Rugido da Onça, mas eu sei de que se trata. Trata-se do seguinte, da decisão de Spix e Martius de levarem dois indígenas do Brasil, da Amazônia, para a Alemanha, onde esses dois adolescentes, uma moça e um rapaz, morreram porque não aguentaram o clima de inverno, né? Isso é uma atitude não correta, né? Porque faz do ser humano um objeto de coleção, como se você colecionasse um caranguejo ou uma ave, né? Levando para lá. Então, isso merece ser criticado. Os dois adolescentes que foram levados por Spix e Martius para Munique.